Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Nós estamos aqui em continuação ao estudo da vida de Jó e hoje nós vamos ver a resposta da esposa e amigos de Jó. Vamos ver primeiramente a resposta da mulher de Jó. A perplexidade causada pela dor tem afetado inúmeras pessoas. E no livro de Jó, a mulher do patriarca, submetida a padecimento quase tão intenso quanto o do marido, viu a sua fé esmorecer diante da tribulação. A tristeza de perder todos os filhos num só dia, somada a de ver o marido na miséria, fez crescer no seu peito uma imensa revolta. Para a mulher de Jó, tudo estava claro. Ela conhecia a integridade do seu marido. Sabia que Jó nada havia feito para merecer tamanho mal, nem era capaz de enxergar no comportamento de seus filhos algo que justificasse os acontecimentos. Segundo ela, os seres humanos estão por conta própria. A vida não faz sentido, a bondade não compensa e Deus não liga a mínima. Ela foi até o local onde Jó estava e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Por que apegar a crença irracional num Deus justo e bom, quando todas as evidências apontam noutra direção? Se Jó amaldiçoasse a Deus, como Satanás tinha predito, isso poderia resultar em duas coisas. Primeiramente, Jó alcançaria alívio emocional. A angústia de procurar um sentido para os acontecimentos cessaria. Em segundo lugar, ele encontraria alívio físico. A blasfêmia atrairia como castigo a morte. Nem a eutanásia, nem o suicídio são saídas aceitáveis para a dor. Apenas Deus tem o poder de conceder a vida e, portanto, só Ele cabe tirá-la. Ainda que a mulher de Jó pudesse ter intenções humanitárias, estava longe de ter razão. Sua sugestão ofendia o Criador e não ajudava em nada o seu marido. E de que maneira Jó reagiu às palavras da esposa? Ele ficou nitidamente aborrecido. A sugestão pareceu-lhe absurda e até insana. Como uma pessoa que havia desfrutado das benesses divinas por tanto tempo poderia pensar daquela forma? Como ela poderia imaginar que ele se voltaria contra o Senhor? Por trás das melhores intenções da companheira, havia uma ameaça que Jó reconhecera de imediato. Mas Jó estava disposto a receber de Deus tanto o bem quanto o mal. E o que isso queria dizer? Quando o patriarca empregou as palavras bem e mal, estava se referindo a acontecimentos bons e ruins. Precisamos ter isso em mente, porque Deus não é o autor do mal e não faz, em verdade, mal a ninguém. A intenção de Jó foi deixar claro que a sua fé não estava condicionada a benefícios. Para Jó, o relacionamento entre Deus e o homem não poderia se assemelhar a uma transação comercial. Não sabemos de que maneira a mulher de Jó reagiu às palavras do marido. Será que ela deu razão ao esposo? Ou terá conservado a amargura no coração? Não nos é permitido dizer ao certo. Nesse ponto, ela desaparece da narrativa. Sua participação, contudo, foi das mais relevantes. Permitiu-nos examinar uma opinião que é partilhada, hoje em dia, por muita gente.
Sempre que somos atingidos pelas tragédias, uma voz acusadora se ergue em nossa mente. Nessas horas, somos tentados a pensar que o Criador não se importa conosco. Existe a possibilidade de que venhamos a nos tornar céticos e revoltados. Mesmo que a decepção não nos leve tão longe, ela pode causar danos à confiança que temos no Pai. As adversidades podem nos prejudicar. Elas têm a capacidade de nos deixar deprimidos e amedrontados, a não ser que ousemos olhar acima das aparências e crer apesar das circunstâncias. Se fizermos isso, conservaremos o rumo da vitória. Entenderemos que julgar a Deus não passa de presunção. A esposa de Jó falou de modo precipitado. Deu livre vazão às emoções que a agitavam. Deixou-se levar pelas aparências e, agindo assim, acabou chegando a conclusões falsas. Mas o que a teria levado a isso? É possível que o erro daquela mulher tenha sido presumir que estivesse em conflito entre o Todo-Poderoso e o seu marido. As terríveis desgraças que sobrevieram à sua família levaram-na a pensar deste modo. Tudo o que estava acontecendo parecia indicar que Deus e Jó haviam se tornado inimigos. E ela então decidiu assumir uma posição. Conhecendo a integridade do esposo, tomou partido de Jó e ficou contra Deus. A ação da mulher de Jó foi desastrosa. Na verdade, não havia conflito nenhum, mas ela foi a única a avaliar mal a situação. Os amigos do patriarca pensaram da mesma maneira. A diferença é que eles resolveram tomar o partido de Deus. Então vamos ver a resposta dos amigos de Jó. Às vezes, os nossos piores sofrimentos são causados por pessoas queridas que falham conosco. E foi isso o que aconteceu com Jó. A notícia dos infortúnios do patriarca correu célere pelo Oriente. Ela fez com que um grupo de amigos empreendesse uma longa viagem a fim de consolar Jó. De Tema, cidade edomita, famosa por seus filósofos, levantou-se Eifaz, o sábio. Da tribo de Suá, um povo nômade que vagava pelas estepes do leste, se ergueu Bildade. E da cidade Naamate, de localização incerta, veio um terceiro nobre chamado Zofar. Eles se encontraram e juntos seguiram para a terra de Uz. Estavam ansiosos por levar algum conforto ao companheiro em dificuldades. Havendo-se informado entre os moradores do lugar, os 3 viajantes chegaram ao monturo no qual Jó se refugiara. De longe, eles o avistaram, mas não o reconheceram. O patriarca estava desfigurado pela doença e pela dor. Seus camaradas mal podiam acreditar no que viam. Infelizmente, começaram a chorar, rasgaram suas ricas vestes e cobriram a cabeça com terra. Cheios de pesar, eles se aproximaram de Jó. Sentaram-se ao seu lado no depósito de lixo. Ali, permaneceram em silêncio 7 dias e 7 noites, tempo normalmente dedicado à lamentação por um morto. Diante de tamanha tristeza, aqueles homens instruídos não sabiam o que dizer. Precisamos reconhecer que as primeiras ações dos companheiros de Jó foram notáveis. Eles mostraram que eram amigos de verdade.
Provaram a sua lealdade acima de qualquer dúvida. Levaram apreço e solidariedade ao monte de cinzas. Tal iniciativa deve ter feito muito bem a Jó. Poder contar com os amigos fiéis ao seu lado, observando um silêncio respeitoso perante a sua dor, trouxe-lhe um sopro de alívio. Mas, infelizmente, as coisas não pararam por aí. Durante os dias em que permaneceram calados, os companheiros de Jó meditaram nas coisas que estavam acontecendo. E eles desenvolveram suas próprias teorias para explicar o sofrimento do patriarca. E, finalmente, chegaram a uma conclusão. Queria machucar Jó, muito mais do que tudo o que lhe acontecera até o momento. Ou seja, coisas ruins acontecem porque as pessoas fazem por merecê-las. No mundo antigo, a crença das retribuições terrenas estava fortemente estabelecida. E isso se devia, em parte, à ideia de que os indivíduos tinham sobre haver vida depois da morte. Eles pouco sabiam a respeito do céu e do inferno, das recompensas eternas ou do juízo final. Mesmo nos dias do Novo Testamento, havia um grupo religioso que não acreditava na vida após a morte. Ele era formado pelos saduceus, os representantes da ala mais conservadora do judaísmo. Para aqueles religiosos, não havia muito a esperar da eternidade. E os contemporâneos de Jó compartilhavam da mesma teologia. Os primeiros israelitas acreditavam que depois de morrer, todas as pessoas iriam para uma espécie de caverna subterrânea chamada Seol. Ali, elas subsistiriam entregues ao esquecimento. Passariam a eternidade na forma de sombras ou refaíns para o futuro. Tampouco desfrutariam de qualquer comunhão com o Senhor. E no Seol, justos e injustos dividiriam o mesmo destino. Não experimentariam nenhum tipo de separação ou de recompensa. E esse pensamento aparece diversas vezes no livro de Jó. Como você pode, eu vou citar aqui alguns, que diz assim a palavra de ali, no Seol, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali, os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu senhor. Tem uma outra referência. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. E mais uma. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra, da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Jó 10, versículos 21 e 22. Essas passagens refletem o pensamento do povo daquela época, e elas nos mostram de que modo Jó e seus contemporâneos imaginavam a existência depois da morte. Fica claro que eles não alimentavam esperanças com relação ao futuro. Sendo assim, se Deus tivesse qualquer intenção de lhes fazer justiça, precisaria agir enquanto estivessem vivos. A ideia do Seol e de uma eternidade de esquecimento foi sendo abandonada gradativamente. Foi apenas à medida em que o Senhor revelou aos seus profetas a verdade sobre a vida após a morte. Hoje, somos beneficiados pelos ensinos do Novo Testamento. Temos o exemplo do próprio Cristo, prova irrefutável da ressurreição. Sabemos que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras através do galardão.
Para os hebreus, todos eram iguais no túmulo, e por isso os atos dos homens deveriam ser punidos ou recompensados em vida. E assim, os justos gozariam de muitos anos de tranquilidade, gerariam uma descendência numerosa e desfrutariam de prosperidade material. E os ímpios, por outro lado, sofreriam desastres e privações, seriam envergonhados e morreriam na miséria. E ainda que por algum tempo as coisas pudessem tomar rumos diferentes, com ímpios prosperando e justos sendo atribulados, Deus logo interviria para restaurar a normalidade. Salmo 73. Foi pensando desse modo que os amigos de Jó chegaram à seguinte conclusão: o patriarca era, na verdade, um grande pecador, e agora o braço de Deus o alcançara. E a menos que se arrependesse, a mão do Senhor desceria sobre ele, até esmagá-lo por completo. Foi isso o que aquele grupo de sábios tentou dizer a Jó. A princípio, de forma sutil e depois veementemente. Ainda hoje, existem muitos que pensam como os amigos de Jó. Em primeiro lugar, eles procuram falhas na biografia do patriarca para justificar os seus sofrimentos. Inventam toda sorte de acusações contra Jó. Dizem que ele não era dizimista, que a sua religiosidade era superficial, que o medo de empobrecer o atormentava e assim por diante. Em segundo lugar, acreditam pecados aos sofredores modernos para explicar os seus reveses. Deus está pesando a mão, afirmam. Ao agirem desta forma, tais pessoas demonstram ignorância e falta de compaixão. Atribuir o sofrimento de Jó a pecados que ele possa ter cometido é um erro. Afinal, foi o próprio Criador quem afirmou que ele era um homem íntegro e bom. Os amigos de Jó o condenaram e ele ficou desgostoso. Ele já havia perdido a família, os bens e a saúde. Perdia agora também a reputação. Em vez de conforto, seus companheiros lhe trouxeram tristeza. O erro cometido pelos amigos de Jó nos serve de alerta. Teorias falsas e sugestões apressadas são capazes de magoar profundamente e podem nos transformar em maus conselheiros, assim como os amigos de Jó. Amém? Então nós vamos orar e pedir a Deus a sabedoria do céu, para que nós não venhamos guardar nem na nossa mente, nem no nosso coração, falsas doutrinas, ensinamentos errôneos, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos porque sem ti nada podemos fazer. E nesse dia de hoje, nós estamos vendo aqui o que os amigos de Jó fizeram em relação a ele, acusando de ser um pecador e de estar passando por aquele sofrimento, porque fez algo para merecer esse sofrimento. Mas nós sabemos, Pai, que o próprio Senhor Jesus nos disse que neste mundo teríamos aflições, mas ele completou com a promessa: mas eu venci o mundo. E é assim que nós fazemos, temos o bom ânimo que o Senhor nos recomendou e temos a certeza e a convicção de que Ele não nos deixará, não nos abandonará e que nos garante a vitória. Porque é a palavra de Deus que diz: graças a Deus que já me deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E que você também tenha esse entendimento, que você é um pecador com certeza, como eu também, como cada um de nós,
mas nós não vivemos o pecado e a dor, o sofrimento pelo qual passamos, não é porque merecemos. E por isso eu quero agradecer a cada um que está acompanhando esse estudo sobre a vida de Jó, porque você vai ver que Deus vai mudar a história de Jó, como vai mudar a sua história, a sua vida, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.